A gente vai falar de saúde, atendimento odontológico especializado para pessoas com deficiência. É importante cuidar da saúde bucal. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Manuela Larré, ela que é cirurgiã dentista. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? E tão difícil da gente chegar em todo mundo e mostrar a importância desse atendimento e dessa comunidade aí tão pouco amparada hoje. Às vezes as pessoas deixam de lado a questão desses cuidados essenciais que é a saúde bucal. Queria que você falasse um pouquinho da importância da saúde bucal para esse público, né? Pessoas com deficiência, Manu. Perfeito. Muitas pessoas ainda têm o receio de levar nessa comunidade, principalmente as mães dos autistas, de como vai ser, né, esse primeiro atendimento. Às vezes a gente escuta relatos de que dormiram mal, de ficar ansiosos para levar, mas justamente por isso é super importante que esse atendimento seja feito muito cedo, esse acompanhamento seja feito muito cedo, desde o nascimento, desde os primeiros dentinhos ali, para que a gente evite problemas maiores, né, e procedimentos mais invasivos. É um público mais difícil de lidar dentro do consultório. Como é que funciona esse atendimento diário? Hoje a gente não sente tanta dificuldade, né? A gente tem uma equipe muito grande, a gente tem fonoaudiólogos, eu tenho uma pediatra que é anestesista, então a gente tem uma facilidade de fazer qualquer procedimento que seja necessário. Mas sim, existem os cuidados ali específicos que a gente precisa tomar, né? Esses cuidados ali como a forma que a gente vai lidar com esses pacientes, a acessibilidade do consultório, né? Tem muitos pontos, inclusive se o paciente consegue ir até o consultório ou não, que isso é um ponto bem delicado, assim. Quando o paciente não consegue ir até o consultório, a gente vai até o paciente, a gente faz esse atendimento domiciliar que precisa entender muito, né, a particularidade de cada deficiência ali, de cada especialidade dessa criança ou desse adulto. Qual a importância desse cuidado da saúde bucal? Porque às vezes a gente vai deixando e de repente quando vê o problema acaba se agravando, né? Exato. A gente diz que é qualidade de vida, né? Existem muitas doenças ali, principalmente doenças bucais, que elas têm riscos, né, para a saúde como um todo. Então, essa importância é da prevenção desde o início. Então, a gente tem, né, o tratamento preventivo e o tratamento curativo, quando a gente realmente precisa fazer procedimentos. Então, esse acompanhamento desde o início é muito importante, né? Essa importância em todas e qualquer deficiência, principalmente o síndrome de Down. Ali a gente tem uma comunidade que é difícil de chegar, mas o síndrome de Down tem muitos acometimentos nessas boquinhas. Tem as agenesias, tem a dificuldade da hipotonia da língua, né? A linguinha fica, a gente diz para fora, né, quando a gente vê o síndrome de Down. Então, são coisas que a gente precisa acompanhar para não trazer outras consequências. É um atendimento que ele tem que ser mensal, anual, como é que funciona? Quando a gente faz a primeira consulta, a gente avalia exatamente isso, o risco de cárie, né, as dificuldades dessa criança de se acostumar, principalmente com o ambiente, com o profissional, e aí a gente, a partir dessa consulta, a gente define o tempo de retorno. Tem crianças que voltam com 3, com 4 meses, com 6 meses, né, então vai ser de acordo mesmo com cada deficiência e com cada boca, né? Com cada criança mesmo. A gente lida com algumas crianças que têm autismo, que elas têm a dificuldade de interação com o público. E a dificuldade para um profissional na área da saúde lidar com essa situação deve ser muito mais complicado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa consulta em si, principalmente voltado para esse público autista. A mãe tem que participar, às vezes tem que segurar. Como é? Eles abrem a boca? Sim, olha, é um dos grandes problemas que a gente tem, não para atender, mas muitas crianças vêm traumatizadas de outros profissionais justamente pelo segurar. Então, eu trabalho muito com condicionamento. O que é isso? Às vezes a gente faz 3 consultas dos pais e a criança irem para o consultório só para condicionar. Então, para ir tocando, para ir mostrando alguns instrumentais, para ir explicando. Você imagina que para a gente, eu falo muito isso para os pais, quando a gente chega em um salão que você não conhece, que tem uma pessoa que não te conhece, ela chega e te abraça, te segura, o que você vai fazer? Nós, que somos neurotípicos. Aí você já vai com receio, né? Eu já vou ficar apavorada, entendeu? Então, imagina uma criança que tem uma hipersensibilidade ao toque, que ela não sabe o que você quer fazer, né? Que ela não conhece aquele ambiente. Então, tudo isso
precisa ser explicado, demonstrado para eles de uma forma diferente, de uma forma lúdica, né? Que a gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. O autista tem alguns, a gente não pode pôr todo mundo numa caixinha, né? Mas é muito comum que eles tenham hipersensibilidade, fotohipersensibilidade, né? Ao toque também, a sensibilidade na língua, na boca, então aquele toque é muito agressivo. Então a gente tem que ir muito devagarzinho, muito aos pouquinhos, e esse tratamento requer muita paciência e muito entendimento dos pais. Alguns chegam e já não vai conseguir, já, né, já tem uma limitação, né? Exato, e aí acabam não acreditando. Mas nos que acreditam, a gente tem, assim, 90% de qualidade, assim, né? A gente consegue realmente fazer os tratamentos. Manuela, só para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre prevenção e como é que deve ser a escovação desse público. Exato. O autista, ele tem uma dificuldade de troca de escova, de cor, né? Alguns, inclusive, não aceitam quando troca. Então, a gente pede que mantenha um padrão, né? Que faça essa higienização 3 vezes ao dia. A gente sabe que muitas vezes é difícil, as realidades de casa para casa são diferentes, mas o padrão é isso, né? 3 vezes ao dia, pastinha com flúor, pelo menos de 6 em 6 meses no dentista. Isso já vai trazer uma saúde, né, prévia ali para essas crianças. Queria muito agradecer a sua participação. Imagina, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, mais uma vez, pela oportunidade.